E aí são mais de 50 dias em casa e as crianças ficam como? Imagina aí, né, como é que está a sua rotina. As crianças estão agitadas, né? Então, assim, sem saber muito o que fazer. Hoje, o Manhã Total, com a ajuda da psicopedagoga Alexandra Sardella, né, que tem feito com os pais várias brincadeiras simples e que podem, né, trabalhar desde a coordenação motora, a concentração e ajudar a gastar a energia da meninada, né? Alexandra, bom dia. Bom dia, Mônica. Obrigada por ter vindo, viu? Prazer estar aqui. E essas atividades você tem feito via WhatsApp, porque você criou um grupo de pais aí para poder ajudar nesse momento de todo mundo em casa. Verdade. Surgiu da ideia, né, de orientar esses pais das crianças menores, e porque nós sabemos que está tendo aí, né, o ensino à distância, que para as crianças menores é difícil elas se interessarem por vídeos que seja ali de 5, 10 minutos, né? Então, nós sentimos a necessidade de orientar os pais, mas como se fosse um ensino para os pais. Entendi. De como esses pais trabalharem com as crianças em casa. Porque os pais tiveram que aprender, né, de uma maneira rápida, igual os professores, né, de montar as aulas à distância, a serem professores, a ensinarem em casa. Então, a pré-escola ela não tem um conteúdo ali. O objetivo maior é a interação das crianças, é o aprender brincando. Né? São os pré-requisitos para a alfabetização. E as crianças, desde pequenas, né, já vão para a escola, né, os 3, 4 meses. E mudou essa rotina. Então, agora elas estão ficando em casa. Então, os pais pegavam as crianças no final da tarde ou no final de semana e ia para clube, para shopping, que era um outro tipo de atividade para fazer. E agora estão tendo que ter essa criatividade, né? Resgatar. Exatamente. Antes da gente mostrar algumas atividades que a Alexandra está trabalhando, até que podem te inspirar aí também, né, para o fim de semana que vem, qual era a maior dificuldade dos pais? Era criar opções para que essas crianças pudessem brincar, mas também, claro, né, aprender um pouco. Sim, porque muitos estão realmente dentro de casa. Então, para sair, para comprar material, né, para ressignificar. É aquilo que nós estamos falando. Todo mundo tem que se ressignificar. Então, o que eu propus para os pais e que está dando certo é fazer com o que a gente tem em casa. Então, é muito importante manter a rotina, Mônica. Então, a criança acordar. Nós não estávamos tendo tempo pela rotina, pelo tumulto de acordar, de tomar um bom café da manhã. Então, sentar lá com a criança, deixar ela colocar a mesa do café da manhã, pega lá a sua xícara, vamos tentar colocar o leite dentro da xícara. É um conceito que é trabalhado na pré-escola. Olha, você deixou cair fora do prato, né? Vamos cortar o pão ao meio, você passou muita manteiga. Agora é pouco. Conceitos pedagógicos, né? Não necessariamente você precisa de trabalhar lá no colorir. A hora que você vai trabalhar no escrito, faça um X naquele copo que tem muita água, pouca água. Você já trabalhou no concreto. Né? E isso atrai a criança, não atrai? Sim, e no momento que ela estiver brincando, ela vai estar aprendendo. Né? E os pais estavam com essa dificuldade, porque a escola manda as atividades, aí eles têm que imprimir e fazer 2, 3, 4 atividades por dia, mas a criança não quer fazer. Né? Ela está cansada, porque é outro ambiente. Na escola, senta na mesinha, vê os outros coleguinhas fazendo, então é um ambiente diferenciado, ela está ali para aprender. Aí em casa, neste momento, ela vê que ela está aproveitando o papai e a mamãe. Então, vamos aproveitar, trabalhar os conceitos pedagógicos de uma maneira diferente. Com essas atividades do cotidiano, Do cotidiano. A Alexandra mandou para a gente algumas fotos, né, desse trabalho que ela tem feito e que compartilha conosco aqui. E eu gostaria de mostrar para você. Eu achei isso sensacional. Você pega um papel ali, recorta, desenha a mão. Isso. A própria mão da criança, né? Passar, contornar num papelão, depois recortar e passar o esmalte, né, na ponta dos dedos. Pode-se trabalhar a quantidade, né, o dedo maior, o dedo menor, a cor do esmalte, né,
ali a impressão do pé, a cor, e dali foi feito um desenho, né? O pato, e aí já pode trabalhar os meninos maiores, a letra P do pato, né? O Olha pato, a possibilidade que existe. o milho, né, da pipoca, que foi colocado ali no caminho do pato até chegar na lagoa, que é o que a mamãe tem em casa. E esse aí foi o desenho, o pai que fez, olha, não foi impresso. Foi o pai que fez o desenho. Na Páscoa, eu ensinei para os pais fazerem a pegada, né, com a farinha de trigo, para descobrir aonde que estava o ovo de Páscoa. Então, os pais fizeram lá as atividades. A gente está falando de atividades para qual idade? De 0 a 5 anos. Né? Ali a gente tem um rolo de papel higiênico que já até trabalha a questão da sustentabilidade, né? O reciclar, e aí todo mundo, né? Hoje a gente vê o tanto de lixo que a gente está produzindo, né? E aí já separar em casa. E lembrando também, Mônica, a importância dos pais estarem atentos, né? O uso de tesouras sem ponta, há uma atividade legal, né? De ir no supermercado e a hora que vier com a caixa, montar uma casinha com a criança para fazer atividade dentro da caixa. Então, já o conceito de dentro, fora, em cima, embaixo, né? Macio, duro. Olha aí que interessante, contar a história, né? Você pode montar uma tenda com um lençol, né? Ou colocar o lençol entre duas cadeiras ou duas poltronas para ir deitar ali, fazer uma sessão da tarde com uma pipoca, um suco, né? Para os pais estarem contando uma história ou assistindo um filme. Vamos assistir um filme dentro de uma cabana, que seja na televisão, mas que seja um momento diferente. Vou fazer uma pausa com a Alexandra Sardella, que é psicopedagoga, e trazendo para a gente esse número vasto de possibilidades para se trabalhar em casa, brincar e aprender. Já volto com você, viu, Alexandra? Esgotou a criatividade para se distrair aí as crianças, né, com brincadeiras, e crianças principalmente ali de 0 a 5 anos, porque todo mundo nessa quarentena agora já não sabe mais o que fazer. Eu convidei a Alexandra Sardella, que é psicopedagoga, fisioterapeuta, com a gente aqui hoje, trazendo como que você pode criar aí na sua casa com as sugestões que ela está fazendo com os pais e, claro, aproveitar melhor esses momentos. E essas brincadeiras, além de trabalhar tudo isso, né, coordenação motora, concentração, podem diminuir também o estresse da criança, essa agitação que elas ficam. Sim, como mudou a rotina, Mônica, né? As crianças estavam habituadas, né? Acordar, vai para a escola, ou mesmo que ficasse em casa num período, depois iam para a escola, mudou tudo isso, né? E criança pede rotina. Né? Às vezes elas começam um chororô ali porque está na hora do almoço, elas não sabem falar, mas o choro ali, as menores, é porque está com fome. É a hora da mamadeira, a hora da comida. Então, criança pede rotina. Elas, principalmente, essas que estão ficando mais presas em casa, né? No apartamento. Então, os vizinhos às vezes reclamam, nossa, sua criança chora muito. Mas é porque mudou a rotina. Os pais têm que conversar. Às vezes os pais estão cedendo mais. Fala assim, olha, começa a chorar, eu cedo mesmo. Não, mas a importância de se manter a rotina e as regras e limites também. Converse com o seu vizinho, né? Falando, olha, eu preciso. A criança vai testando os pais também. Até onde eu posso ir? Né? E mostrar para a criança que vai ter hora que ela pode fazer e ter hora que não. E o pai está junto, fazendo atividade junto. Uma coisa bem interessante, Mônica, falando de pai, é que às vezes a rotina estava mais direcionada à mãe. E hoje, com o home office, né, o pai está ficando mais em casa e eu percebo que os papais estão fazendo mais as atividades. Se interessando pelos deveres de casa, ou mesmo essas atividades de brincar, eles estão brincando mais, mandam os vídeos, né, de brincar mais com as crianças. Que resgate, né? E tem que falar também a importância dos cuidados. Já que os meninos estão ficando muito em casa, sobem no sofá, sobem na cadeira, sobem na mesa, sobem na janela. Um momento que a gente não pode estar indo para os hospitais, né, devido aí ao Covid, né, a pandemia. Cuidado com as quedas, né? Então, ficar atento a isso, né? Deixa eu trazer a Aline aqui para você. Ela falou, Mônica, meu filho tem 1 ano e 8 meses, temos uns 40 dias que não saímos. Antes, né, eles iam para a pracinha, ao parque.
e ele está muito agitado, não gosta de desenho, não gosta de vídeos no celular, ela pode realizar essas tarefinhas que você falou, essas brincadeiras? Sim, fazer o momento, Mônica, eu acredito assim, tem que se ter os cantinhos. Faça um cantinho da história, o cantinho da arte, o cantinho do brinquedo. Por que eu estou falando essa questão do canto? Muitos pais estão fazendo o trabalho em home office. Então, a criança tem que saber, olha, o papai está trabalhando, então agora é o cantinho de você estar lendo a história. Então, o pai está ali, mas está de olho na criança. Entendi. E o papai está fazendo a atividade. Monte ali, deu certo também, pega uma caixa e faça como se fosse o teclado de um computador e a criança fica brincando. Porque na minha época, o meu irmão estava lá brincando de videogame no Atari e ele me dava um Atari sem o fio e eu fazia de conta que estava mexendo ali e o fio estava desligado e eu achando que eu estava brincando. Do mesmo jeito, a criança ela está participando, é um jogo simbólico, é o fazer de conta. Do mesmo jeito, quando a criança vai para a cozinha brincar, fazer de conta que está ajudando a mamãe. E aí eu faço um alerta. O ir para a cozinha ajudar a mamãe. Né? Tem que ter cuidado. Tem que ter muito cuidado. Arrume uma vasilha, né? É bom, é momento de... Nós temos tempo agora de fazer com as crianças. Então, mas arrume uma vasilha de plástico. Né? Faça lá o cantinho da criança para ajudar. A colher de plástico, a vasilha de plástico, cuidado com os grãos, né? O feijão, o milho, o arroz. Criança, qualquer buraquinho ela enfia. É no nariz, é no ouvido, na tomada. Então, é muito perigoso. Dê para a criança mexer, fazer de conta, mas cozinhe uma batata, cozinhe um chuchu que fica mole ali para ela estar... Não vai ter perigo, Não né? vai ter perigo. Então, cuidado com os grãos. Eu queria que a gente colocasse mais fotos aí do trabalho que a Alexandra tem feito. A gente falou isso da história, né? Que serve para a Aline, viu, Aline? Né? A gente tem mais fotos aí. Agora, tem uma amiga nossa lá de Tuiutaba, ela quer saber dicas para o filho de 10 anos. Olha que legal, gente. Então, essa é uma atividade de condicionamento, né? Hoje, nós, com esse friozinho, a importância de trabalhar a questão respiratória das crianças. Então, com canudinho, né? Nós tivemos uma atividade ali de soprar a tinta, né? Colocar uma tinta mais rala ali com tinta guache e fazer a tinta escorrer, fazer uma minhoquinha de papel e a minhoquinha correr também. Essas são atividades que as crianças fazem, né, de colorir, ajudando na cozinha, né? Numa superfície da altura da criança, né? Cuidado com o tamanho do banco. Às vezes coloca um banco e a criança pode se desequilibrar e cair. Então, tem que ser numa superfície da altura da criança. Olha, usando o pegador, né, lá da cozinha para transpor de um lugar para o outro. Esse aí, fazendo de conta que é o ovo da galinha, mas é um algodão. Então, a criança coloca dentro da caixa de ovo, mas pedacinhos de algodão, né, para estar fazendo jogo simbólico. E são atividades tanto para casa quanto para apartamento, né? Porque tem uma amiga nossa que está confinada com a filha no apartamento mesmo, assim. Usando utensílios de casa. Usando o que tem em casa, né? Ela vai tentar essas ideias com a filha dela de 3 anos aqui. E para a gente fechar rapidinho, para o menino de 10 anos, o que pode ser feito? Mônica, o que nós percebemos é que os meninos estão muito ligados. Televisão, as mídias eletrônicas. Então, nós temos que estar bem atentos que esse excesso, né, essa exposição às mídias eletrônicas não é saudável, né? Fica restrito à convivência social. Então, nós que proporcionamos isso para os meninos, né? Quando você fala assim, não tem outra coisa para fazer, mas o que nós estamos proporcionando? Né? Então, tem que ter o momento da família. Chame ali, olha, segunda, quarta e sexta, das 5 às 6 é o momento da família. Não é só a mãe que tem que levar alguma coisa. Olha, eu vou levar um texto para a gente ler. Não, na quarta-feira é o seu dia. Você vai trazer alguma coisa. Você vai trazer um texto, um vídeo que você gosta e nós vamos discutir sobre aquele vídeo. É atiçar a curiosidade. A curiosidade. Né? Trazer para perto de si.
né? Olha, tem mais pessoas participando aqui. Olha, você falou tanto essa questão de grão. Olha o que a Maria Cristina falou. Que o filho, quando fez 2 anos, colocou feijão no nariz e foi uma confusão. Para você ter uma ideia, às vezes a gente acha, por exemplo, a massinha, a massa de modelar, né? Todo mundo fala, vou brincar de massinha. E as mães falam para mim, nossa, pôs a massinha no meu tapete e não saiu nunca mais. Mas a massinha também tem que tomar muito cuidado. Às vezes a gente deixa a criança brincando com a massinha e ela enfia no ouvido, no nariz. Nossa. Então, tem que ser uma brincadeira supervisionada. Alexandra, deixa eu te fazer uma outra pergunta. E as crianças com algum tipo de limitação? Essas brincadeiras também são indicadas? São. As crianças, às vezes, né, com uma dificuldade física, elas não conseguem fazer. Mas os pais, as mães, eles podem emprestar o movimento. Então, olha, o movimento lá de pinça com o pegador. A mãe pega a mão da criança, empresta o movimento e ela vai lá e coloca o algodão. Ela vai lá e pega e coloca. Já é uma fisioterapia para o medo. É o aprender brincando. Às vezes ela não pode se deslocar para ir neste momento, fazer uma atividade física numa clínica, mas a mãe está fazendo ali. Ela pode colocar a criança num lençol e puxar pela casa. É o deslocar pelo ambiente. Né? Então, nós temos que nos... É o ressignificar. É o ressignificar, é o criar, é trazer o criar como verbo constante nesse momento. A Flaviana, que falou da filha dela, que ela e a filha estão de 3 anos, estão no apartamento, ela falou que me mostrou aqui que a menina fica quase o dia inteiro no computador. E essas ideias suas, ela vai pôr em prática. Estou à disposição. Obrigada, viu, Alexandra? Que bom te receber Bom aqui com ideias tão boas. Feliz Dia das Mães. Curtam seus filhos. É o momento de estreitar esse convívio familiar, esse laço familiar. Também concordo com ela. Obrigada. Alexandra Sardella, psicopedagoga e fisioterapeuta com a gente aqui no Manhã Total. Obrigada, minha amiga.